Olá, gente! Estamos começando mais um Viva Bem, o seu programa de saúde, bem-estar, qualidade de vida. Viva Bem é uma realização da Âncora Comunicação, em parceria com a Rede Fã de Comunicação, e o nosso Viva Bem sempre levando a você informações e dicas, e com o apoio da Oncoematos, juntos pelo amor à vida. Já ouviu falar naquela história de quem procura acha? Ou que câncer de mama é sempre o fim? Não é assim. Deixe a gente te contar outra história. Quem investiga e se cuida pode ter um diagnóstico precoce e elevar para 95% as chances de cura. A partir de 40 anos, faça a mamografia anual, mantenha em dia a consulta ginecológica e a avaliação das mamas com o mastologista. Deixe nascer do peito a prevenção. Responsável técnico Dr. Nivaldo Vieira, CRM 2928. Bom, e não seria diferente, nosso programa hoje, nós vamos tratar de um tema que sempre está em voga, né? Quem é que já não se preocupou, né, com a aparência, com a questão alimentar? Você sabia que existe uma área nova de pesquisa chamada de psiquiatria nutricional? É isso mesmo. E olha, gente, é bem interessante, ela estuda a relação entre o padrão alimentar e a saúde mental. E o Viva Bem vai abordar esse tema, nós vamos tentar entender como a alimentação e sua composição nutricional, também as crenças que nós temos em relação aos alimentos, ela pode afetar a nossa saúde mental. Você já tinha pensado nisso, gente? Pois é, e consequentemente, claro, a nossa qualidade de vida. Nós vamos conversar sobre esse assunto com o professor de nutrição e psicólogo José Walter Costa, que está aqui ao meu lado. Eu agradeço a gentileza para vir aqui conversar conosco e tirar aqui algumas dúvidas. Muito obrigada por estar conosco aqui no Viva Bem, professor Walter. A gratidão é minha, Magna, de estar aqui participando com você e espero poder contribuir, né, com essa temática que é tão importante. Né, como você me apresentou, eu sou nutricionista, formado pela primeira turma de nutrição da Universidade Federal de Sergipe, tenho uma capacitação em comportamento alimentar, e também, atualmente, faço um aprimoramento em transtornos alimentares pelo Ambulim, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. E sou estudante, né, do último período de psicologia. Ainda não sou psicólogo. Ah, mas já está entendendo muito bem, né, sobre esse assunto e quanto, de repente, acaba afetando, né, essa questão comportamental, né? A vida da gente é impressionante. Eu achei interessante essa questão aí dessa relação entre padrão alimentar e a saúde mental. Essa pesquisa, né? O que é essa psiquiatria nutricional? Vamos entender o que é isso. Então, a psiquiatria nutricional é uma área nova, né, que vem analisar a relação que tem os padrões alimentares com a saúde mental. Muito se cogita, né, as pessoas falam muito, come determinado alimento para melhorar o humor, para diminuir a depressão, né, para diminuir o estresse. Mas isso tem evidência científica? Então, o que é que a gente tem verificado? Os estudos, né, as pesquisas têm se aprofundado e analisado os padrões alimentares que estão associados a uma melhor regulação, eu diria, emocional. Né? Como a gente regular as nossas emoções? Aí as pessoas falam muito em dieta, especialmente quando você convida um nutricionista para o programa, é esperado que as pessoas perguntem sobre dieta. Exato. E o que seria essa dieta? As pessoas focam muito numa dieta restritiva. Que vai trazer uma receita aqui pra gente, milagrosa. É bem nesse estilo mesmo. Convidou o nutricionista a pensar na receita milagrosa. É tipo o programa, né, de TV, tipo Globo Repórter. Uma semana fala de paisagem, natureza, outra semana fala do alimento mágico que vai resolver determinado problema. Qual seria o alimento mágico que vai resolver o nosso humor? Será que tem? Então, a ideia é desmistificar isso. Não existe um alimento único, mágico. Não é uma coisa só que vai trabalhar dentro desse contexto. Existe uma multifatorialidade que está associada. E o padrão alimentar em si é mais importante do que você focar em um alimento só. Um alimento só não vai conseguir sustentar, né, a sua vida enquanto sujeito, enquanto pessoa. Quando você foca em alimento só, em dieta restritiva, você perde aquele prazer em comer e dificulta ainda mais a sua relação com a comida e com o corpo. Sim, o resultado realmente acaba ficando muito mais difícil. A gente sempre ouve pessoas até dizerem o seguinte: não é possível, gente, eu sigo a dieta à risca, eu faço isso. Inventa até outras dietas, porque a da lua, o do sol, essas coisas todas.
Se sente muito mal porque ela é restritiva muitas vezes, lhe impede de uma série de coisas e aí afeta essa questão do humor e você fica muito ruim. É resultado disso? Sem dúvida. Essa questão de você não se sentir bem e às vezes ela até não sabe que de repente foi a alimentação? Sem dúvida, ela busca uma solução e acaba criando um problema maior. Sim. Porque imagine, quando eu procuro um nutricionista, que eu já vou procurá-lo com medo, né? Porque ele vai cortar determinado alimento, ele vai tirar o prazer em determinado local. O que é que isso vai trazer para mim? Isso vai modificar, sem dúvida nenhuma, inicialmente o meu humor. Eu vou ficar estressado, eu vou ficar ansiosa ou ansioso, preocupado. Como é que aquilo vai funcionar? E se você analisar, como você falou, dieta do sol, dieta da lua, dieta dos pontos, tem dieta até do tipo sanguíneo, não sei se você já ouviu falar. Sim, já ouvi falar dieta disso. não vai falar. Cada dia vai ter uma dieta nova nessas revistas de fofocas, dizendo qual é a dieta que vai trazer aquele corpo perfeito. E o corpo perfeito, você sabe que existe uma cobrança social para que as pessoas adentrem em um padrão de corpos perfeitos, né? O que isso acontece? Essas dietas, elas acabam levando as pessoas para um ciclo que eu chamaria de um ciclo vicioso. Eu faço uma dieta, me frustro com essa dieta porque eu não consigo manter ela por um longo tempo, porque como você mesmo falou, a maioria delas são restritivas, e essa restrição, não todas as vezes, mas em muitas das situações, podem levar o sujeito a ter uma compulsão pelo aquele alimento que ele restringiu, porque uma das coisas que a população faz atualmente é dicotomizar os alimentos. Esse alimento é bom, esse alimento é ruim. E aí, quando eu digo que esse alimento é bom e esse alimento é ruim, geralmente, qual é o alimento que é restrito? Aquilo que é considerado bom, mas que para a população é considerado não saudável, aquilo que é engordativo, que vai engordar. E é aquilo que, na maioria das vezes, traz prazer para a pessoa. E se você é restrita desse prazer, o que acontece? Quando você é proibido, muitas vezes, de comer determinada coisa, quando você consegue comer, você come em excesso, né? E isso pode até passar mal, né? Sem dúvida. E às vezes as pessoas dizem, como passei mal? Foi aquele alimento. A gente acaba colocando um peso muito grande de responsabilidade no alimento, né? Não? Com certeza. E aí veja, se eu elimino essa prática de dietas restritivas e passo a modificar os comportamentos alimentares associados, tentando melhorar a minha relação com a comida e com o corpo, imagina que você gosta muito de uma torta de chocolate. Tá. E aí você vai para o seu nutricionista e ele não te proíbe comer torta de chocolate. Ele pede para você comer de forma intuitiva. Sabe, aquilo como as crianças comem, respeitando seus sinais de fome, de saciedade. Se você não está proibida de comer aquela torta de chocolate, você não vai necessitar de comer a torta de chocolate toda para se sentir bem. Talvez um pedaço só, quando você não é proibida, deixe você estar satisfeita e tudo bem. E aí você vai ver aquela torta e vai dizer, olha, eu não estou com fome, não necessariamente eu preciso comer essa torta agora. E aí você puxa um gancho para algo que acontece muito atualmente. Se a gente pensar esse contexto de pós-pandemia do Covid, durante a pandemia, é aquilo que a gente considera como comer emocional. Um comer que é levado, desencadeado pelas emoções. Muitas vezes você está triste, entediada, cansada. E aí, como conforto, para regular essas emoções, ou até mesmo para não sentir essas emoções, o que você faz? Busca comida. É verdade. Já passou por isso? Algumas pessoas conhecem? Conheço pessoas que realmente fazem isso. E elas dizem que se estão estressadas, ansiosas, elas encontram na alimentação, na comida, uma forma de saciar ou de fugir daquele problema. É fuga também? Também, pode ser fuga. Né? Os motivos são diversos. O que gera dentro desse contexto é que eu não quero... A gente vive numa sociedade, Magna, agora, que ela foge do sofrimento. Você já notou? Sim. A realidade é essa. Olha, você vai encontrar vários nutricionistas. Pesquisa nos Instagrams, nas redes sociais, que vai dizer bem assim, ó, emagreça sem sofrimento. Mude sua vida comendo de tudo, sem terrorismo nutricional. Me fala, será que é possível ter uma vida isenta de sofrimento? Vamos analisar. Não é possível. A gente tem que lidar com esse sofrimento, mas aí existe aí um outro contraponto quando a gente vem falar de nutrição, dessa nutrição mais intuitiva, que respeita os sinais de fome e saciedade, que traz as memórias afetivas. Será que você não tem uma memória afetiva com comida? Uma comida que sua avó preparava, que sua mãe fazia? Será que aquilo não vai favorecer também em alguma situação com que você lide com aquele problema e não fuja do problema? Sim. Lhe dê um suporte?
E aí, na nutrição, existe esse termo que muitas vezes é até utilizado na gastronomia hospitalar. Eu não sei se você já ouviu falar, é comfort food. Comida que traz conforto, comida que conforta. Que interessante. E ela atua dessa forma? Seria, de repente, você buscar nisso que lhe traz algum tipo de satisfação, lhe faz bem, e aí você cuidar dessa sua saúde mental e até mesmo física através da alimentação? Explique melhor como é que seria isso. Perfeito, é isso. Veja, eu tenho uma comida que me traz conforto. É uma comida que está sendo utilizada como uma forma de enfrentamento de determinadas situações. E não uma comida que está sendo utilizada como uma válvula de escape para regular as minhas emoções, em especial porque as emoções em si, elas não são nem negativas nem positivas, elas são neutras, elas indicam o nosso corpo, né, dá sinais, mostram alguma coisa. Se você está estressado, estressada, está acontecendo alguma coisa no seu trabalho, está acontecendo alguma coisa na sua vida pessoal que está desencadeando isso. Será que o remédio, a solução para isso é a comida? Será que a gente não pode buscar outras alternativas? E aí o comer emocional funciona dessa forma, quando a única alternativa que eu busco e de forma recorrente é a comida para lidar com essas situações. Quando a gente vai para o comfort food, é diferente. Vamos dizer que você tem um familiar que está no hospital. Sim. E ele gosta muito de determinada comida. E ele está lá numa situação que tira ele daquele ambiente mais confortável, daquele ambiente mais familiar, daquele ambiente mais seguro. Não me diga que alguém gosta de estar no hospital. Não. Nem mesmo o médico, o enfermeiro ou o nutricionista gosta. Se associa à doença. A doença, né? E a comida se associa a algo ruim. Sim. Algo sem sal, sem vida, sem sabor. Não gosto de comida de hospital. Meu Deus, gente, quem já não viu? Parece comida de hospital. Exatamente. Nota que a comida de hospital está associada a esse contexto. Mas será que realmente toda comida de hospital é assim? Então, a gastronomia hospitalar traz o comfort food para dentro do hospital, com segurança, né? Esse cliente, ele está internado por determinada condição, mas ele tem uma memória afetiva do bolo de fubá, sabe? Com um café que ele comia com a mãe dele no final da tarde. Sabe? Levar esse bolo de fubá com café no lanche para ele. Não seria uma experiência de uma memória afetiva? Não seria um conforto para lidar e enfrentar melhor aquele momento difícil que ele está atravessando, Perfeito. Né? Ajudar até no tratamento. Sem dúvidas. Né? Então você nota que é uma nutrição diferente, é uma nutrição mais gentil, é uma nutrição que está preocupada em melhorar a sua relação com a comida, com o corpo. E aí que seria então essa psiquiatria nutricional? A psiquiatria nutricional, ela estuda como esses padrões alimentares vão afetar na nossa saúde mental. Vamos pensar, qual é o principal padrão alimentar se a gente for pensar nos sistemas alimentares globais que a gente visualiza hoje? A maioria das pessoas, elas perderam, né, aquele comer mais tradicional, aquele comer da sua mãe, da sua avó, que era um comer que tinha um consumo de frutas mais ampliados, legumes, verduras, né? E o que é que se ampliou cada vez mais? A comida pronta, o fast food, né? Esses alimentos que, pelo novo guia alimentar da população brasileira, ele traz como esse conceito de alimentos ultraprocessados. Sim. É um nome bem complexo, difícil, né? Mas vamos deixar ele mais claro. O que seria um alimento ultraprocessado? Um alimento ultraprocessado é aquele alimento que você não consegue fazer ele em casa e que está aí nas prateleiras, próximo ao cash, quando você vai fazer as compras. Então, a indústria está lá focada em fazer com que esse alimento ele seja fácil, prático. Eu não tenho tempo, eu estou correndo muito. Praticidade. Enfim. E essa praticidade, além disso, ele tem uma outra característica que é fantástica. Ele é hiperpalatável, ou seja, ele tem um excesso de sabor, né? Ele tem muita gordura, muito açúcar, e isso mexe com o seu sistema nervoso central e te dá... mexeria com o sistema de recompensa, ou seja, te dá uma recompensa imediata, de alguma forma, né? Com aquela doçura. E aí você diz, mas aí não tem aqueles alimentos para pessoas, fins especiais, aqueles ditos diet, light. Sim. Mas o diet é aquele que vai isentar de determinado nutriente, mas ele vai colocar um outro, ou seja, ele tira açúcar às vezes, mas ele coloca gordura, porque ele não quer que perca o sabor. Porque se perde o sabor, a pessoa não come, não consome. Sim. Entende? E aí o que é que acontece dentro desse novo campo da psiquiatria nutricional? Não só no Brasil, mas como na maioria dos outros países fora do Brasil, as pessoas têm diminuído esse padrão alimentar tradicional,
uma coisa que é queridinha do brasileiro, feijão com arroz, não é isso? Sim. Você já notou que tem diminuído bastante o consumo de feijão com arroz? As pesquisas, né, por exemplo, Vigitel, que é uma pesquisa de inquérito por telefone, né, que é realizada nas principais capitais do Brasil e no Distrito Federal, mostrou que o consumo de feijão com arroz ele tem diminuído cada vez mais. Além da questão de custo, porque a gente aumentou por demais o mapa da pobreza, a gente tem, além dessa questão, né, Com certeza. do acesso, infelizmente, o empobrecimento na população, né, aí tem também o lado daqueles que acham que o feijão e o arroz não é legal comer, ou sei lá, por questões de dieta, ou engorda, ou sei lá o que, né? Seria Perfeito, também você aí, toca né? em um ponto fundamental. A insegurança alimentar leva a gente... Tem até alguns termos na pesquisa que eu venho trazendo, se você não compreender, você vai me falando para a gente tornar mais fácil, que é desertos alimentares. O que seria desertos alimentares? Sim. Seriam regiões onde existe uma concentração muito pequena de oferta de produtos in natura e minimamente processado. Aquele produto que você vai precisar descascar, Sim. cortar uma manga, né, uma fruta, um legume, enfim. E esse produto, o outro do contraponto, ultraprocessado, não, ele está embalado, ele é prático, você sai correndo, leva, entende? Sim. Mas será que isso está fomentando, está melhorando a nossa saúde mental? O que é que você acha? Com certeza. Não. Isso está afetando por demais. Exatamente. Então, esse excesso de alimentos industrializados, esses ultraprocessados, eles são ricos em corantes, né, substâncias artificiais. Muitas delas você, nem sua mãe, ninguém vai conhecer e nem tem na cozinha. Entende? Essa mudança de padrão alimentar afeta a nossa saúde mental. Dificulta ainda mais o nosso relacionamento diário com a vida, né? Faz com que a gente tenha cada vez mais dificuldades, não só no âmbito do estado nutricional, mas também das emoções, das relações e dos comportamentos. Uhum. E aí, como é que a gente começa a perceber isso? E identificar que seria essa mudança, né, desse comportamento alimentar, esses hábitos. Como é que a gente começa, de repente, a perceber? Porque muitas vezes a gente nunca... Agora é que a gente está tratando disso, né? Como se é uma área nova. Uhum. Né? Muitas vezes você não associa. Se associa a outro tipo de problema, ao estresse, e jamais que, de repente, é uma questão até alimentar. Quando é que a gente começa a perceber que, de repente, está mesmo nessa mudança de hábitos alimentares, hábitos não saudáveis? E aí, às vezes, essa pressão, como é que a gente começa a perceber isso e até buscar mesmo uma ajuda e mudar isso? É possível mudar, né? Com certeza, é possível mudar. Mas aí eu não vou ser reducionista para você, para te dizer que é algo simples. Isso tudo é algo muito complexo, é algo que ainda está começando a ter muita evidência. A se estudar, né? Uhum. Não que não tivesse, que a gente não soubesse que existia essa relação entre a alimentação e a saúde mental. Sim, existe, né? Inclusive, isso era muito trabalhado só mais naquele âmbito dos transtornos alimentares, né? Quando já havia uma doença associada, como uma compulsão alimentar, uma anorexia nervosa, uma bulimia nervosa. Atualmente tem o TARI, que é o transtorno alimentar restritivo evitativo, que as pessoas começam a evitar determinados alimentos. Mas os principais sinais que a gente consegue visualizar, por exemplo, dessa relação dificultada com a comida, né, de um comer que eu diria um tanto transtornado, né, um comer que vai de encontro, né, a essa desregulação, não só nutricional, mas também das emoções, é quando a pessoa se preocupa muito com dieta, né, quando, por exemplo, seus pensamentos, eles estão muito focados em alimento, o tempo inteiro você está pensando em comida. É quando você, por exemplo, atribui, né, que isso é comum socialmente, um valor moral a determinado alimento. Então, esse alimento aqui, ele é bom, esse alimento ele é ruim, como eu disse para você, você dicotomiza. E aí, se você come esse tipo de alimento, você é saudável. Se você come esse outro, você não é saudável. E ser saudável, se a gente pegar o conceito de saúde da Organização Mundial da Saúde bem anterior, saúde é um completo bem-estar físico, biopsico, sociocultural. Então a gente precisa de muito mais coisas do que só direcionar isso para a culpabilização de determinado alimento ou de determinado contexto,
né? Eu acho que é mais amplo. E aí é um ponto, né, que eu acho que os nutricionistas que nos acompanham e as pessoas no geral devem focar. Buscar um nutricionista é algo importante. Esse nutricionista, ele tem, como qualquer outro profissional, que se especializar cada vez mais para que ele possa atuar com know-how na área que ele se destina. Porque senão o que é que vai acontecer? Você vai para mim, eu sou o seu nutricionista, você me procura, você vai lá, tá com questões sérias relacionadas à alimentação e o corpo, e eu vou e te dou mais uma dieta restritiva. Meu Deus. O que é que vai acontecer? Piorar ainda mais a sua saúde mental. E veja, uma das coisas que tem sido comprovadas e estudadas é que as dietas restritivas, elas são fatores desencadeantes desses transtornos alimentares que eu te disse, que é uma relação bem mais complexa, tanto com o corpo como com a comida, que gera inclusive distorções de imagem corporal. Você nunca está satisfeita com o seu corpo. Sim. Porque existe uma cobrança social e ela é tão tamanha, o impacto na sua saúde mental, que para você nunca tá bom. Mesmo eu dizendo, olha, Magda, você tá muito linda, você tá excepcional, mas para você não tá bom, porque esse padrão ainda não é o suficiente. É, sempre a gente encontra mesmo pessoas que dizem isso, né, que elas nunca estão satisfeitas. E agora, né, com redes sociais, Instagram, esse padrão que se estabelece, né, de que de repente o magro é que é o perfeito, ou mais ou menos o cheinho, ou se você tiver acima do peso, aí, meu Deus, que horror, você tá gordo demais, né? A gente tava conversando aqui, antes de começar aqui nosso bate-papo, nos bastidores, sobre a história do magro de ruim, né? Você é magro de ruim, né? Você, Ave Maria, come, não engorda. Eu tinha separado dessas frases, e quem já não ouviu isso, né? Eu mesmo já ouvi muitas vezes. Eu mesmo, assim, meu Deus do céu, mas eu não estou satisfeito, eu queria tanto mais um pouquinho. Assim, mas você está ótimo. Mas assim, eu disse, não, mas eu queria só mais um pouquinho. Por quê? Porque às vezes você encontra pessoas que quando chega e olha para você, o que aconteceu? Que você tá magra desse jeito? Né? Isso aí, pronto, você ouve algo desse tipo, não tem como você não ficar lá embaixo. De repente você vai lá para baixo. Né? Porque alguém chega e te diz uma coisa assim, ai, você tá gordo, ai, você tá magro demais. Aí isso é muito ruim, é desconfortante. Né? E além disso, olha só o que o colega até passou para mim, tá? Magro de ruim, ele é bem magro, ele diz, eu sou demais o magro de ruim. Já ouvi a história não se preocupe não, depois que casa engorda. Que tem essa história de que parece que as pessoas que depois que ela casa, depois que casar engorda, não tem problema. Ou então se for uma adolescente, olha, ouvi agora isso aqui. Se for uma adolescente, diz o seguinte, se de repente começar a engordar, diz, perdeu a virgindade. Olha que loucura. Já esse tipo de coisa, gente, né? Então, quem não sofre, então, por conta dessas coisas? Isso acaba impactando, né? Sem dúvidas nenhuma, Magda. Você traz um ponto inicial. Primeiro, as redes sociais. As redes sociais, na maioria das vezes, elas mostram um padrão de vida, de beleza, de ideais que são totalmente disfuncionais. Eu e você nunca vamos conseguir ser iguais, né? E leva a um padrão que as pessoas buscam constantemente se compararem. Né? Veja, existem pessoas, blogueiros, blogueiras, né, que eles estão ali direcionados para vivenciar aquilo a todo momento. E a gente sabe que existe filtro, né, que existem várias modalidades que fazem com que aqueles corpos sejam esculpidos. E na maioria das vezes as pessoas buscam nutricionistas e veem os nutricionistas, né? Tem um estereótipo social de que o nutricionista é o emagrecedor de corpos, né? É aquele que vai fazer você ficar com o corpo idealizado, e não é. E aí dentro das suas falas você trouxe outras coisas. Veja, todas essas coisas que parecem pequenas para quem pratica, eu diria que esse bullying inocente, né? É magro de ruim, olha como ela tá cheinha, a pandemia, como é que ela vai sair de casa? A maioria das pessoas teve que lidar com as suas emoções e muitas vezes elas buscaram aquele caminho que é o mais, eu diria, fácil e o que é mais convencional para lidar com essa realidade, a comida. E aí o que é que acontece? Eu digo essas coisas e eu não imagino o quanto que isso vai impactar na saúde mental das pessoas. Porque, veja, os nossos pensamentos disfuncionais, porque uma das coisas que eu aprendi na psicologia agora, né, que eu associo com a nutrição, é que o pior de tudo não é o problema, não é isso, mas é a minha interpretação a respeito daquele problema. Como é que eu vou interpretar quando você diz que eu estou magra de ruim? Olha, depois que casar, engorda.
era magro de ruim, casei e não engordei. Então você nota logo que isso é um mito. E aí a gente tem que buscar criticar esses pensamentos, né? E buscar evidências sobre eles. Será que é verdade? Que a pessoa é magra de ruim? Porque, veja, uma das coisas que a ciência tem mostrado é que o nosso peso, especialmente um peso que seria adequado para o seu corpo, pensando de uma forma genética, ele é principalmente direcionado por um fator genético, hereditário. E não necessariamente pelo o seu consumo. Se você come de forma adequada, tem um padrão regular de refeições, certo? A tendência é que você fique no seu corpo que foi programado geneticamente. E aí existem pessoas que têm uma tendência de serem mais magras e outras que têm uma tendência de serem mais gordas. E aí você entra em outro tópico muito importante para trabalhar na nutrição. Os nutricionistas, os profissionais da saúde, os profissionais da imprensa, eles são cobrados para ter um corpo perfeito. Sim. Então eles são profissionais que estão dentro dessa linha de fator de risco para transtornos alimentares. Por quê? Porque você é cobrada socialmente para que sua imagem ela apareça da melhor forma possível. E o corpo socialmente perfeito, estereotipado para a sociedade, para a mulher, é o corpo magro. Então, o corpo magro, ele sofre muito menos, se você for analisar dentro desse contexto de cobrança social, do que o corpo gordo. O corpo gordo é associado à doença, à preguiça, e aí, veja, muitos profissionais da saúde acabam piorando ainda mais a relação das pessoas com o seu próprio corpo. Por quê? Porque começam a tratar como uma doença, como que é preguiçoso, entendeu? Como não tem força de vontade. Sim. E existe até algumas merchandagens nas redes sociais que dizem assim, basta ter força, foco e fé. Você não melhora porque você não tem força, porque você não tem foco, não tem fé. Será que é bem assim? Será que é fácil regular toda essa complexidade que é a alimentação? E se a gente for analisar dentro do panorama da obesidade, é multifatorial, não é um fator só. Porque se fosse era muito fácil, era uma regrinha matemática. Eu sou professor de nutrição, você sabe, Sim. né? E aí muitas vezes as pessoas, os discentes e as pessoas no geral, elas querem uma regra básica para mudar. Você come menos e gasta mais. Pronto, está resolvido. Mas não é assim. Não é tão simples, não é tão fácil. Né? Por isso que eu enfatizo, a gente precisa de buscar profissionais capacitados para trabalhar nessas determinadas áreas. Uma pessoa com transtorno alimentar, se ela vai para um profissional que ele não está capacitado para trabalhar em tal contexto, ela pode piorar ainda mais a sua relação com o corpo e com a comida. E uma coisa bem importante de frisar é que é um transtorno mental. E que esse transtorno mental, a maioria deles, tem um alto risco de suicídio. Olha que perigoso isso, né? É muito perigoso, mas as pessoas não associam isso. Porque todo mundo quer o quê? A dieta perfeita. Se é nutricionista, o que é que a pessoa pergunta logo? Vai fazer quando a minha dieta? É, exatamente. Agora veja como é interessante a gente estar discutindo isso e faz aí com que, eu acho que quem nos acompanha agora até refletir um pouco, né? E olha como é interessante a nutrição associada à psicologia. Até para que de repente dê certo ou que a pessoa entenda. Eu acredito que muitas vezes, até quando você vai em busca do nutricionista, desse profissional para te ajudar, se tem algum propósito. Perfeito. Ou em busca até de uma saúde, né, da sua saúde física, né, de ter, enfim, uma vida mais saudável, associada aí sempre uma atividade física e até a alimentação. Essas duas coisas andam muito juntas. E aí você vai muitas vezes em busca mesmo, né, do milagre. E às vezes não é bem isso. E olha como é interessante quando a gente associa isso à psicologia. Porque hoje em dia a gente vem sofrendo muito com tantas restrições e com tantos problemas de saúde, as intolerâncias. E que aí olha, a lactose mesmo, glúten, a isso e aquilo, alergias alimentares, enfim. Isso deixa a pessoa muito mal, tá? Eu, por exemplo, eu cito aqui o meu exemplo e é muito tranquilo. Eu acho que a Nath, que está aí atrás das câmeras também, que é essa questão dessa... Olha, tal alimento tem que ser sem lactose, isso tem que ser sem glúten, isso... Aí eu disse, meu Deus, como viver nesse mundo desse jeito? Ou quem não sofre disso e vai porque quer atingir um padrão que é cobrado pela sociedade, aí vai ao nutricionista e diz, minha dieta...
E aí ela vai lá e ela faz isso com tanto sofrimento, né? Isso é muito ruim. Eu acho que realmente agora a gente começa a refletir como isso realmente impacta na nossa saúde mental, né? No nosso bem-estar, nessa nossa qualidade de vida. Porque é tão gostoso você se reunir com amigos para um bate-papo, para um petisco, para uma coisa ou outra. Isso eu não posso. Ah, isso engorda. Isso é horrível. É muito ruim isso, gente. Né? Concordo plenamente com você. E foi isso que fez, por exemplo, eu buscar, né, agora eu estou no último período de psicologia, fazer psicologia, porque eu queria entender essa complexidade dos comportamentos alimentares e fugia um pouco da minha área de atuação, né? E aí, veja, você toca em pontos que eles são cruciais. E aí existe uma outra onda, né, que ainda não é considerado um transtorno alimentar, mas que é a ortorexia nervosa. E o que é isso? Uau, o que é isso? Exatamente. É uma busca incessante do sujeito por um padrão alimentar saudável. Sim. E que muitas vezes leva à restrição. Então tem que ser orgânico, tem que ser low carb, ele não pode ter glúten, não pode ter lactose, mesmo quando o sujeito não tem nenhuma intolerância, não tem nenhuma alergia, entendeu? Gente. E o que é que isso acontece? Isso adoece cada vez mais a pessoa e dificulta cada vez mais a relação dela com o corpo e com a comida. Então, a gente tem os dois lados, né, da coisa. Como é que a gente busca esse equilíbrio, hein? Como é que a gente consegue não ser tão contaminado por essa influência toda de mídia, de quem vende, né? Todos essa moda toda que chega. Como é que a gente consegue? É possível a gente tentar não se influenciar tanto com tudo isso, com todas essas coisas todas? Eu acho muito complexo. Sinceramente, assim, eu não tenho essa fórmula mágica, mas eu vou dizer uma coisa. Primeira coisa, assiste esse programa que você está fazendo hoje, encaminha para outras pessoas, né? Compartilha informações de credibilidade. Eu acho que com as mídias sociais você tem que filtrar. Uma das coisas que eu aprendi é que a gente tem que filtrar o que a gente vê. Porque, veja, é possível você mudar o seu padrão de comportamento alimentar, você fazer mudanças comportamentais quando você está vendo cada vez mais, visualizando cada vez mais esses padrões disfuncionais, essa ideia, né, bem mal construída do que seria saudável, do que seria adequado. Sim. Não é. Cada vez mais você vai ser bombardeado e cada vez mais os seus pensamentos vão ser disfuncionais relacionados a isso. E você vai se cobrar muito. Então, acho que a primeira coisa, se você nota, percebe que tem alguma disfuncionalidade relacionada à alimentação, é procurar um profissional capacitado que realmente trabalhe com essa abordagem da nutrição comportamental, que vá para além de lhe dar uma listinha com alimentos que você vai colar na geladeira e vai seguir aquilo ali como uma regra, né, e que vai trazer muito mais sofrimento, a depender do contexto. Uma tortura, como você falou. E algumas pessoas, por exemplo, passam o domingo inteiro comendo tudo que elas amam, que elas mais gostam, porque na segunda-feira ela vai começar a nova dieta e ela vai no nutricionista. Né, e esse ou vai para academia se matar nos equipamentos todos para perder tudo, né? Isso que você trouxe. Né, ou senão ela utiliza estratégias que a gente chama na nutrição de estratégias compensatórias. Então eu não faço um exercício porque eu quero estar bem, porque eu quero me sentir melhor, porque fazer exercício melhora a memória, melhora o humor. Não, eu vou fazer um exercício porque eu quero queimar calorias. Eu quero queimar essas calorias que eu exagerei no final de semana, na festa da família. Exato, comi 3 brigadeiros. Ai, extrapolei na minha cota. Gente... Você vai todo dia pra festa? Pelo amor de Deus, não é? Então, se você vai e você comeu 3 brigadeiros, será que é isso que vai destruir o seu padrão alimentar se ele estiver bem construído? Nunca. Meu Deus. Eu rasgo o meu diploma da graduação, do mestrado e o que ainda está para vir da psicologia. Né? Não é isso que vai. Mas o que é que acontece é que a gente entra cada vez mais em regras muito restritivas e que isso vai fazendo com que a gente tenha uma disfuncionalidade. É como você diz, tem pessoas que têm padrões recorrentes de ciclo de dieta. Fez dieta do ponto, dieta da lua, dieta da sopa, certo? Enfim, cada vez uma dieta nova. Dieta cetogênica. A resposta agora é você tirar o carboidrato. Gente, carboidrato é a principal fonte de energia para o nosso cérebro. O carro precisa de combustível, gasolina, não é isso? Sim. O nosso cérebro precisa de energia. Qual é a energia? Glicose. Por que eu vou reduzir tanto carboidrato? Entende? Mas o vilão agora é o pão.
Eu encontro pessoas que chegam no consultório que tem anos que ela não comeram pão, porque o pão é um alimento que vai engordar, que vai estragar o shape, a dieta delas. Veja como a gente está numa relação dificultosa com a alimentação. Se a gente for analisar um contexto religioso, eu nem sou religioso, tá? Mas vamos pensar dentro desse contexto. Crença também influencia de que forma? Que tipo de... As crenças influenciam de que forma? A gente tem um padrão, né? Os nossos comportamentos, eles são construídos desde o nosso contexto familiar, da cultura na qual a gente está inserido, né? E as crenças, a religião traz determinadas crenças. Algumas religiões definem alimentos que podem ser consumidos ou não. Por exemplo, tem algumas religiões que elas têm um padrão vegetariano de viver, porque acham que auxiliam melhor ainda mais, né, a saúde dos sujeitos, alguns adventistas, por exemplo. Sim. Né? E aí vai, mas o problema não é sua crença. A sua crença ela pode te ajudar, né, te conectar melhor com o universo, com a vida, né, ter um contato maior com a natureza. O problema é quando essa crença ela é uma crença disfuncional, como essa do pão que eu te falei. Se eu comer esse pão, eu vou engordar. Será que um alimento sozinho ele tem o poder de te engordar? Sim. Será que eu não posso ter o pão dentro, se eu gosto do pão, dentro do meu padrão de refeições regular? Mas além do pão ter outros componentes que também são essenciais de diferentes grupos alimentares? Sim. O problema é que a gente foca. Você já viu alguém, por exemplo, eu trabalho, né, com transtornos, como eu falei para você, eu nunca vi ninguém ter uma compulsão alimentar por alface. Você já viu? Não. Porque não é um alimento que é tido como proibido. Sim. E aí eu acho que uma das coisas que você perguntou, como a gente melhorar isso, é buscar neutralizar os alimentos. É possível você comer uma torta, é possível você comer o brigadeiro. Eu não preciso comer isso não precisa ser a minha rotina, não precisa ser o diário. Não ser o exagero, né? Exatamente. Tudo é o equilíbrio, tudo é o padrão. Eu acho que a gente tem que se estabelecer. Você não tem que enfiar o pé na jaca nas coisas, né? Porque, enfim, são E quando a gente enfia o pé na jaca, é por quê? Porque a gente restringiu muito. Aí a gente não dá conta. Não aguenta. Não aguenta. E aí você vai enfiar o pé na jaca, no hambúrguer, na pizza. Geralmente as pessoas não enfiam o pé na jaca. É até interessante a gente fazer esse ditado, né? Na jaca, não. Né? Enfiam em outros alimentos que são tidos como alimentos proibidos, como alimentos que fazem mal, né? E eles até podem fazer mal, mas o excesso, né? Ninguém, por exemplo, uma das coisas que é terrível, algumas pessoas elas deixam de ir para festas de familiares, outras começam a levar marmitinha para os lugares que vão. Já notou isso? Já, essas mudanças no contexto social? Então, aquela festa vira um momento de tortura, quando era para ser um momento de prazer, aquele chá que você vai encontrar com as suas amigas. Pois é. Né? A pessoa está pensando, não, mas eu não vou comer muito isso não, que se engorda. Ou seja, ela não está aproveitando aquele momento da conversa. E cria até um mal-estar com as pessoas que estão ao seu lado, com os amigos, né? Cria um desconforto. Sim. Realmente é uma coisa assim muito ruim, né? Bom, a gente já está chegando assim ao final assim do nosso bate-papo, quando a gente vê assim, foi embora, mas tão gostoso e tão agradável, né? Aqui com o nutricionista, psicólogo, futuro psicólogo, mas assim com essa bagagem fantástica, né? O professor Walter Costa. E professor de nutrição, claro, a gente falando sobre essas influências, né, do alimento na nossa saúde mental e o quanto a gente até sofre, né, por conta dessas influências, por conta de todo, né, é impressionante como a gente começa a refletir, acho que com esse bate-papo, coisas que a gente não tinha atentado, mas eu acho que o que a gente pode tirar disso aqui é que há como se equilibrar tudo isso, não sofrer, né? Procurar ser feliz e, claro, uma alimentação saudável é fundamental, não se deixar influenciar por essa vida agitada, né? Do descascar mais, né? Desembalar, isso é realmente, quer queira, quer não, é o que a gente tem que fazer mesmo, né? Mas comida não rejeitar, comida é gostosa, né? De uma forma... Né? Comida é para te dar prazer, né? E é isso que, como você falou, se você quer uma recomendação, quer um conselho, a população brasileira, a maioria da população brasileira, ela tem um baixo consumo de frutas, verduras e legumes. Então vamos inserir uma fruta, sabe? Trazer uma tangerina, que é mais fácil de carregar, trazer uma outra fruta que você goste, inserir mais frutas no dia a dia, né? Mas não deixar de comer a sua torta, porque ela te traz prazer, né? Uma outra coisa é na hora de comer, que você falou aqui, sabe, traz esses insights. Claro que a gente não vai conseguir esgotar
tudo aqui, né? A gente já falou muita coisa. Mas é prestar atenção enquanto come. A gente perdeu esse hábito de sentir o alimento. Às vezes você come tanto uma coisa que você acha que gosta, mas como você não prestou atenção, não mastigou bem aquele alimento, não sentiu o cheiro do alimento, talvez você nem saiba se de fato, verdadeiramente você gosta. Então, prestar mais atenção na comida. Quando for comer, sentar à mesa. A gente tem perdido esse hábito, né? De sentar à mesa, de ser um momento com a família, com os amigos, né? E tentar ao máximo tornar esse momento mais prazeroso. Algumas pessoas comem escondida, né? Comem separadas. Com medo de serem criticadas. Com medo de serem criticadas, com certeza. E acaba comendo, por exemplo, fazendo outras atividades, assistindo TV, organizando a pauta do programa. Então você não está focada no comer, né? Você está presente na hora da alimentação, né? Perfeito, exatamente. Eu acho que essa seria uma dica fundamental. Uma das coisas a gente acaba levando mesmo o celular para a mesa. E aí chega a mensagem, e porque eu estou correndo por causa do tempo, isso e aquilo, você não aproveita esse momento, né? E esse agradável com as pessoas, ou até você sozinha mesmo, mas satisfazendo-se com aquela alimentação gostosa, né? E não de tortura. Sem dúvida. Né? Então, prisões nem de amor. Bom, Walter, muito obrigada por esse bate-papo. Adorei demais a gente conversar um pouquinho sobre isso. Tirar esse peso, sabe, né, das costas que muitas vezes a gente traz, né, por conta disso, dessa questão de ter, enfim, seguir um padrão, e não é bem assim. Isso é muito bom. Busque realmente um profissional, mas esse profissional que entenda também o que você quer. Não é você chegar, eu acho que só em busca de uma dieta, de uma receita, né? Mas enfim, dessa compreensão, desse bate-papo. E aí eu acho que os resultados serão com certeza bem melhores e mais satisfatórios, né? Sim, porque serão consequência. Gratidão por ter me recebido aqui. Eu que fico muito feliz. Você sabe que é a minha primeira vez, né, dando entrevista. Assim, geralmente eu não dou entrevista, né, mas eu estou me abrindo para essa nova realidade, até porque a gente tem que levar informação de qualidade para as pessoas. Exatamente. E quantas pessoas, né, são carentes disso e dessa oportunidade? E eu espero que seja a primeira de muitas outras aqui para a gente abordar outros temas ligados à nutrição, psicologia, aqui no Viva Bem. Muito obrigada mesmo. Uma satisfação enorme tê-lo aqui conosco. Igualmente. E que a gente possa viver bem, tentando, né, linkar, organizar isso dentro do nosso contexto. E se a gente não conseguir dar conta, procura um profissional, né? Quando a gente não dá conta, a gente tem que procurar um profissional. É verdade, com certeza. Gente, chegamos assim ao fim do Viva Bem, mas a gente tem até um recadinho que é bem interessante. E eu me despeço até sobre o câncer. Trabalho muito interessante em redes sociais do Dr. Nivaldo Vieira, em breve vai estar conosco aqui, mas dicas interessantes que a Oncohematos traz para você e o Viva Bem aqui divulga. Mas desejo a você tudo de bom, obrigada pelo carinho, obrigado, quero mandar um beijo para a querida Valéria, que sugeriu essa pauta fantástica. Beijo grande, turma aí atrás, obrigada Nath, Andressa, tá? Fernando, todo mundo aí, Angê. Beijo grande, fiquem com Deus e até o próximo Viva Bem.